Vamos fazer uma rápida revisão da tecnologia de Power over Ethernet, como ela funciona e como usar, principalmente considerando os novos padrões e os riscos que eles trazem. Porque assim, o PoE nos novos padrões pode significar montar uma rede Ethernet que transporta uma potência alta. Um switch PoE é um switch Ethernet como qualquer outro e, inclusive, tem uma grande diversidade de opções. Eu posso ter um switch PoE não gerenciável, gerenciável, de pequeno porte, de grande porte. Praticamente todas as opções que eu tenho num switch convencional, eu também vou encontrar uma versão com PoE. A grande característica de um switch PoE é que, além dele fazer a conectividade com a rede, ele também fornece a alimentação elétrica para o equipamento que está lá na ponta. Ou seja, eu não preciso de uma tomada para ligar os equipamentos que também são PoE. Um exemplo muito comum de equipamento alimentado por PoE são os pontos de acesso Wi-Fi, os access points. Por que é uma boa ideia eu fazer ele PoE, ele ser alimentado via Power over Ethernet? Normalmente, um equipamento é alimentado PoE por duas razões. Quando ele é colocado em um lugar onde não é fácil de se encontrar uma tomada. E o segundo ponto é que, se eu coloco um no break no switch PoE, eu automaticamente vou estar alimentando, mesmo no caso de queda de energia, todos os equipamentos PoE que estão conectados nele. Outro tipo de equipamento que a gente encontra muito na versão alimentável por PoE, vamos assim dizer, são as câmeras de vigilância. Pela mesma razão, elas normalmente ficam em lugares, são instaladas em lugares onde não tem uma tomada elétrica fácil e eu vou querer que elas continuem funcionando mesmo se alguém sabotar a alimentação elétrica do prédio ou da área que eu vou estar monitorando. Hoje em dia, cada vez menos as empresas estão usando telefone fixo, praticamente todo mundo tem celular, mas se eu vou fazer uma estrutura de telefonia IP, normalmente ela também vai estar atrelada a um switch PoE, não tanto pela dificuldade de encontrar a tomada, mas para ter um sistema de telefonia que funcione mesmo se acabar a energia elétrica do prédio. A princípio, qualquer equipamento que seja conectado numa rede Ethernet pode ter uma versão alimentada por PoE. Existem impressoras de nota fiscal alimentadas por PoE, notebooks, e eu já vi inclusive ideias de montar iluminação inteligentes baseadas em PoE. Vale lembrar que o equipamento precisa ser próprio para PoE. Se eu pegar, por exemplo, uma câmera IP que não seja pronta para ser alimentada por Power over Ethernet e ligar ela em uma porta PoE de um switch, não vai acontecer nada, apenas ela não vai ligar. Aliás, essa é uma informação importante. Não tem problema nenhum eu ligar um equipamento não PoE em uma porta de um switch PoE convencional. Apenas que esse equipamento vai ter que ser ligado em uma tomada convencional para ser alimentado. Mas eu não vou queimar a porta Ethernet do equipamento ou do switch PoE. Eu vou apenas estar desperdiçando uma porta desse switch PoE, porque as portas do switch PoE são mais caras que as portas de um switch convencional com os mesmos recursos. Mas tudo bem, vai funcionar. O I3E, que é uma espécie de conselho de engenharia lá nos Estados Unidos, padronizou algumas versões de PoE, o 802.3 AF, AT e BT, sendo que o BT tem duas variações. Cada versão tem uma capacidade de fornecer uma potência diferente. Por exemplo, o 802.3 AF em cada porta fornece no máximo 13 watts efetivo de potência. Já o BT tipo 4 consegue fornecer até 71 watts de potência. Então, quando eu vou comprar um switch, eu tenho que verificar qual é a potência que eu vou precisar por porta, os meus equipamentos que eu vou alimentar, quanto de potência eles precisam. Porque quanto mais potência o meu switch fornecer, mais caro ele vai ser. Então é bom que eu faça isso bem ajeitado. E os equipamentos que vão ser alimentados também têm classes diferentes. Então quando eu pego o catálogo de um equipamento que eu vou alimentar por PoE, normalmente eu tenho a informação ali de qual é a classe dele, qual é o consumo de potência dele. E com isso eu consigo descobrir qual é a potência do meu switch. Vale lembrar que os switches de potência maior alimentam os equipamentos de potência menor. Então não tem nenhum problema eu colocar um equipamento classe 1 num switch que seja 802.3 BT. Só que aí eu vou estar desperdiçando esse switch, eu vou estar comprando um switch caro. Então normalmente o que a gente faz é
descobrir quais são os equipamentos que eu vou alimentar, ver qual é o pior deles, qual é o equipamento que tem a maior potência e é essa a especificação que eu vou usar no meu switch. A não ser, obviamente, que eu tenha verba sobrando e queira deixar o meu switch pronto para uma expansão futura para equipamentos de maior potência. Mas aí é uma questão, uma decisão de projeto. Quando eu vou comprar um switch PoE, eu tenho que olhar mais um parâmetro muito importante que a maioria dos profissionais esquece, que é o budget, ou budget, se você quiser portuguesar, que é o quê? A potência máxima somada de todas as portas. O que isso significa? É que normalmente um switch PoE não permite você usar todas as portas na potência máxima. Porque é raro você ter uma situação dessas. A potência é um fator de custo do switch. Então, quando você vai adquirir um switch PoE, você precisa pensar não apenas na potência máxima da porta, para descobrir qual é o padrão que ele tem que seguir no mínimo, mas você também tem que ter uma ideia de qual é a potência somada de todos os equipamentos que você vai colocar nele e, eventualmente, até deixar uma folga para um crescimento no futuro. Aí sim você vai conseguir especificar exatamente o tamanho e o custo do seu switch PoE. Então, por exemplo, se eu tiver um projeto onde eu tenho que alimentar 10 câmeras IPs de 5 watts cada um, são 50 watts, mais um telefone IP de 6 watts, são 56 watts. Com essa informação, eu sei duas coisas. Primeiro, eu não preciso de um switch PoE maior do que o padrão 802.3 AF, que é o que vai até 15 watts ou 13 watts efetivo por porta. E segundo, 60 watts, um switch que tenha 60 watts de budget, com certeza vai ser o suficiente, desde que eu não queira deixar margem de crescimento. Numa situação como essa, eu sugeriria um switch de 90 watts, porque eu vou conseguir alimentar esses equipamentos que eu preciso para agora e me deixaria uma certa margem de crescimento no futuro. Agora, e se eu tiver um switch 802.3 AF, que tem 60 watts de budget, e eu só preciso alimentar uma câmera IP de 30 watts, isso vai funcionar? A resposta é não, porque um 802.3 AF só consegue fornecer efetivamente 13 watts por porta. Eu não consigo ligar 2, 3 portas juntas para chegar nos 30 watts que o equipamento precisa. Então, usar um switch 802.3 AF para alimentar uma câmera IP de 30 watts não vai funcionar. Agora, se eu tiver para esse outro projeto um switch 802.3 BT tipo 4 com 400 watts de budget, eu vou conseguir alimentar todos esses 13 equipamentos aqui, inclusive esses dois rádios Wi-Fi padrão 6 de 60 watts. Existe uma coisa chamada injetor PoE. O que ele faz? Ele é uma caixinha pequenininha que transforma uma porta de um switch não PoE em PoE. Então essa caixinha aqui, ela tem uma tomada própria dela. Então além de alimentar o switch, eu tenho que alimentar essa caixinha, porém ela transforma esse cabo em PoE. Qual que é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é que eu transformo um switch convencional em PoE. A desvantagem é que eu perco as funções de gerenciamento. Um switch PoE gerenciável permite com que eu veja a potência, com que eu desligue uma porta, ligue uma porta. Se eu usar o injetor PoE, eu não vou ter esses recursos. Então, esse tipo de coisa é mais recomendado quando eu tenho uma aplicação onde eu tenho poucas portas, eu vou precisar de poucas, eu vou alimentar poucos equipamentos PoE, 1, 2, porque se eu tiver mais 5, 6, 7, eu vou ter que ter 5, 6, 7 dessas caixinhas, já começa a ficar um mar de cabos, já fica difícil de gerenciar, complica um pouco mais. Um último detalhe sobre os switches PoEs é que alguns modelos têm PoE em apenas algumas portas, que é exatamente para reduzir o custo do equipamento. Então, nesse exemplo aqui, a gente teria um switch onde 12 portas são PoE, então eu consigo colocar ali 12 equipamentos sendo alimentados e 12 portas são convencionais, não tem nenhum tipo de alimentação. Esse switch ele é mais em conta, mais econômico, mais barato do que um switch PoE que tivesse as 24 portas ativas. E o que acontece? Normalmente, num projeto de rede, realmente nós não precisamos de todas as portas PoE numa certa localidade, num rack, num certo departamento. Então, esses switches com portas mistas são uma opção econômica e mais viável para combinar em projetos onde eu tenho exatamente essa situação de equipamentos PoEs e não PoEs. E como eu havia comentado, vamos falar aí de alguns riscos que envolvem essa tecnologia. O principal problema são essas tecnologias que têm maior potência, 60 ou até mesmo 100 watts de potência.
Repara, eu tenho ali uma situação onde na saída da porta Ethernet eu tenho essa potência que ele fornece. O disponível é menor porque ele considera a perda que eu posso eventualmente ter no cabo, principalmente se for um cabo no limite do Ethernet, que é 100 metros. Bom, essa potência entre o que ele fornece e o que está disponível é algo que efetivamente se transforma em calor. Então a gente tem uma boa potência, uma boa parte dessa potência sendo dissipada na forma de calor nos cabos. E se eu tenho vários cabos com alta potência, eu posso ter problemas de aquecimento dos dutos, das calhas onde esses cabos estão passando. Além da sugestão que o próprio padrão indica de usar cabo categoria 5E, ou mesmo categoria 6, o cabo categoria 6 internamente ele é mais grosso, também a recomendação de usar cabos blindados, não para proteger, não para criar uma blindagem efetiva eletromagnética, mas porque a blindagem serve também como dissipador de calor. Então, a recomendação, se eu vou usar os padrões PoE de mais alta potência e em grande quantidade em vários equipamentos, a recomendação é usar o cabo categoria 6 blindado para diminuir pelo menos esses problemas de dissipação de calor e de concentração de calor nos dutos. Essa foi uma visão simplificada dos padrões de Power over Ethernet e de como usar essas tecnologias. Obviamente tem mais assunto nesse tema, mas pelo menos agora você tem uma visão geral para se aprofundar. Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueçam de assinar o canal e deixar o seu gostei, o seu joinha. Isso realmente ajuda. Se você tiver alguma dúvida ou mesmo sugestões para os próximos temas de vídeo, por favor, deixem nos comentários abaixo que a gente tenta responder o mais rápido possível. E até a próxima!